Olá, gente! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Como vai os estudos? Estamos aqui mais uma vez, então, para vocês estarem acompanhando a nossa série dos super-heróis e o que eles podem nos ajudar para o Enem. Então, hoje a gente vai trazer um super-herói que é bastante contraditório, bastante humano, né? Então, a gente vai falar hoje sobre o Batman. Quero lembrar vocês, então, que ainda não estudam com a gente, com o Me Salva, que se inscreva no canal, né? Aperta o sininho aí para receber as notificações das nossas aulas de super-heróis, toda quarta-feira às 8 horas, mas também de outras tantas aulas que a gente lança por aqui, gratuitamente, certo? E também para você estar aí comentando, não esquecem de comentar, de curtir se essa aula está ajudando, marquem os colegas, os amigos, né? E também comentem sobre o filme, se vocês viram o filme, certo? Então vamos lá para a aula sobre esse super-herói que divide tantas opiniões, que tem muitos apaixonados e às vezes alguns que até acham ele meio... será que ele é um super-herói mesmo, né? Então vamos lá. E lembrem sempre, né, gente, o material de apoio tá aí na descrição. Vocês podem pegar o link, tem aí material para estudar e também outros canais para darem uma espiadinha no conteúdo, certo? Quem ainda não estuda também presta atenção que a gente vai falar de cupom de desconto para os planos Me Salva. Vamos com a gente? Então, queridos, vamos falar hoje, então, sobre o Batman, nessa aula, né? E aqui os objetivos da nossa aula, que conteúdo que a gente vai trazer, então, com esse personagem, o Batman. A gente vai trazer, então, o conteúdo dos anos de 1930, né? Do conteúdo, do período que ele foi criado. E a gente vai ver também um fator do terrorismo. Por que a gente trouxe esses dois objetivos, esses dois conteúdos? Porque o nosso filme base para esse vídeo, para essa videoaula, o nosso filme base é o Batman versus Super-Homem, ok? Superman. Então, por isso, a eleição desses conteúdos, certo? Eu espero muito que vocês acompanhem a aula e observem quanta coisa a gente pode ter nesse filme para nos ajudar a entender tanto história recente quanto a história dos anos 30 nos Estados Unidos. Então, vamos começar, né, com as origens do Batman. O Batman, ele é criado por Bob Kane em 1939 e a gente pode ver, então, o próprio criador do Batman, ele vai nos dizer que o Batman foi criado como um investigador, né? Ele é, então, um herói humano, sem superpoderes, né? Um herói sem ser a mitologia grega, né? Como alguns têm da DC Comics, né? E ele é um investigador, é um super-herói que investiga, é um detetive, né? Tem perspicácia da investigação. Muito inspirado... o Kane vai dizer que esse herói foi muito inspirado no Sherlock Holmes, né? Naquele detetive. E também, a gente pode dizer que o Batman começou, lá nesse período, como um aventureiro. Porque também foi inspirado, então, no D'Artagnan, nos Três Mosqueteiros, né? A gente já sabe que Gotham City é a cidade fictícia do Batman, né? Mas... o que a gente tem que trazer aqui conteúdo para esse período, né? Então, a gente vai ver que o Batman, acontece um fato na vida dele e que o filme começa com esse fato, né? Que é a morte dos pais numa cena violenta de assalto após o cinema, né? Então, esse fato violento na família, tá? Com a morte dos pais... é que vai tornar esse Batman investigador e aventureiro a um obstinado pela justiça.
tá? Vai tornar esse Batman, esse cara muito rico, né? Ele vai ser um personagem de muita riqueza e por isso vai conseguir investir em muitas frentes, tanto em empresas quanto em filantropia, né? Ele vai ser um investigador muito disciplinado, um herói muito disciplinado, inclusive para criar, para ter a invenção dos seus armamentos, né? Do seu jeito de lutar, né? Enfim, então vão ser características do Batman que vai torná-lo, lá naquele primeiro momento, como um justiceiro. Alguém que trabalha à noite, alguém que não está junto da lei no primeiro momento, né? É aquele herói. E por isso que eu disse, já comecei nessa aula falando do contradição, né? De herói, porque ele inicia sendo um justiceiro, até um fora da lei. E no filme, se vocês observarem os diálogos dele com o Alfred, né? O mordomo. Será que eu falei o nome certo? Eu não lembro agora se é Alfred. Mas o mordomo dele e aquele que ajuda ele, a mordomo era nos desenhos, né? Era nos quadrinhos. Agora, no filme, ele é um grande ajudante de todas as tarefas do Batman. E ele tem um papel fundamental, né? De trazer o Batman a sempre se questionar entre o certo e o errado, né? E o Batman mesmo fala que ele era um criminoso, né? Que ele fazia também o crime por conta desse passado, desse início desse personagem que era um justiceiro fora da lei, que matava os bandidos, enfim, que tinha essa obstinação pela justiça muito à frente do que era certo ou errado, né? Mas de querer resolver a situação. E nesse sentido de resolver a situação é que eu trouxe o contexto, então. Vamos ver os anos anteriores que o criador do Batman está vivendo, que os Estados Unidos está vivendo, que contexto é esse que esse personagem surge, não é? Já que ele quer resolver as coisas sem esperar muito por essas instituições do Estado, né? Então, há uma questão social nos anos anteriores nos Estados Unidos a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, o que a gente vai ter a partir da Primeira Guerra Mundial? Uma violência urbana crescente, tá? A gente vai ter um crime organizado crescente. Esse crime organizado está aí personificado nas máfias, tá? As máfias vão estar agindo e atuando em plena, vai até os anos 20, até os anos 30, essas máfias. E elas, inclusive o comércio pagava para se sentir protegido por essas máfias, né? Para se sentir protegido da violência. Certo? O que a gente vai ter, então, por conta desse crescimento da violência e do crime organizado? A gente vai ter uma descrença nas instituições, certo? Ao mesmo tempo que tem essa questão social em declínio, né, muito ruim, em crise, a gente vai ter os anos de ouro na década que começa em 1920, que é os anos de ouro marcado pela industrialização, marcado pela exportação, né? E pela propaganda do jeito americano, do American Way of Life. Certo? Então, vai começar aí, ao mesmo tempo que a questão social em declínio, ou a indústria e o econômico, então, em crescimento. E aí marca os anos de ouro. Mas daí o que acontece no final da década de 20, lembram? A Grande Depressão em 1929. A crise do capitalismo liberal chega, então, nos Estados Unidos, né? Então, a gente vai ter agora, no final da década de 20, uma crise social e econômica. Certo? Tudo bem até aí, pessoal? Mas agora, o bate-sinal nos chama, né, para a gente deixar aquele recadinho aos
coleguinhas que estão aí assistindo a aula e ainda não são inscritos no canal, não estudam ainda com a gente, não fazem parte dos planos Me Salva. Então, com esse cupom hoje, você pode ter aí 20% de desconto para todos os planos do Me Salva, certo? Intensivo, extensivo, Enem e vestibulares. Entra lá no site, dá uma olhadinha, quem sabe usa esse cupom aí para ter uns bons estudos e mandar bem no Enem, certo? Continuando então, já foi o merchan, a paradinha. Então vai ser nesse contexto ali que o Batman, né, que surge esse personagem, já tinha outros personagens de quadrinhos, tá? Que agiam na escuridão da lei, vamos dizer assim, agindo, atuando. Tinha alguns outros personagens. O próprio Zorro, né, é um personagem que inspira muito o Batman, inclusive com a máscara, né? Mas esses anos aí que trouxe, os anos 30, então, vai vir com pobreza, com violência, com o crescimento de periferias, com o desemprego, né? Depois da Grande Depressão, com grandes cidades industriais sendo atingidas, gerando aí uma incerteza. E a gente sabe que quando tem um contexto de incerteza na sociedade, começa a surgir também vários sentimentos de querer fazer alguma coisa para ajudar essa sociedade. E o Batman representa muito isso, né? Período de incerteza, violência crescendo, temos um herói aí que resolve as coisas. A gente quer que resolva essa violência, pelo menos, né? Já que não consegue resolver as coisas, o desemprego, a pobreza, que resolva a violência urbana e periférica de Gotham City, né? Outra questão aqui também dos anos 30, tá? É que essa incerteza vai ser resolvida, a gente não pode deixar de falar que isso vai começar a ser resolvida a partir do governo de Roosevelt, em 1933, com a política New Deal, né? Que vai ser, então, aquelas reformas econômicas, políticas, sociais, de assistência para atender, então, essas pessoas que foram atingidas pela crise, tanto empresários quanto assistência para quem está desempregado. Então, é claro, daí a gente pode pensar, mas o Batman é só de 1939, né? Então, os Estados Unidos já está recuperado. Mas a criação do personagem, né, o contexto de criação do personagem pega todo esse sentimento, né, de incerteza que os Estados Unidos vivia até então, porque essa política aqui vai começar a funcionar. Na década de 39, os Estados Unidos está começando a se recuperar, certo? Com aquela política social e econômica, com medidas, né? Ok? Então, a gente pode, sim, usar o personagem Batman quando a gente olhar o filme e olhar esses filmes para lembrar dessas crises sociais, sim, de violência, de incertezas, tudo bem? E outra questão também, o Batman, agora a gente está falando dos anos que ele foi criado, mas com certeza a gente pode trazer para outros exemplos, para outras épocas, inclusive o filme traz, né, para outras épocas, porque o filme agora é de 2016, Batman vs Superman, não está falando com certeza dos anos 30. Bom, agora a gente vai passar, então, de assunto e vai trazer o nosso segundo assunto da aula, que é o terrorismo. E o terrorismo é o pano de fundo do filme, então, Batman vs Superman. Vocês perceberam? Quem já viu, comenta aí com a gente o que você achou do filme. A primeira cena já aparece, uma das primeiras cenas já aparece o Superman derrubando um prédio, ainda um encontro a um prédio, né? E aí todo o filme vai norteando, vai questionando os poderes do Superman e até que ponto, então, ele é culpado por incitar uma guerra. E aí a gente tem que pensar no quê? O Batman está cada vez mais, com a sua obstinação por justiça, está cada vez mais sendo alimentado de ódio, né, por esse personagem. O que a gente tem que lembrar aqui, então, também,
do terrorismo, nesse contexto do filme que traz, é da história recente dos Estados Unidos, porque aparece prédios sendo derrubados, não é mesmo? E o que nos lembra nos Estados Unidos na sua história recente atual? As torres World Trade Center, né? Que ocorreu em 11 de setembro de 2001. O que a gente vai trazer, então, para conversar e para que esse filme seja útil nas humanas para a gente, né? A história recente, esse terrorismo, essa questão terrorismo, a gente tem que lembrar o quê? Que primeiro, após a Guerra Fria, é que começa, então, esses ataques terroristas. Após a Guerra Fria, a gente vai ter o fim dos blocos geopolíticos, o fim do grupo capitalismo e socialismo, né? E a gente passa, então, a ter um mundo mais plural. A gente passa a ter um mundo com mais pensamentos políticos e não só capitalismo e socialismo. Então, a gente começa a ter também uma fragmentação. E aí, essa fragmentação política, a gente começa a ter tensão e conflito nacional também, por conta dessa fragmentação, certo? E essas tensões e conflitos, eles são configurados por questões étnicas. Tá? E aí é aquilo que a gente vai chamar de lutas etno-regionais. Exemplo disso, a gente pode ter o exemplo dos curdos, dos armênios, né, que após a Guerra Fria, então, começaram a lutar, a ter conflitos internos, né, por sua autonomia. Mas a gente vai perceber que essa fragmentação política após a Guerra Fria, a gente vai ter mais manifestações contra a intolerância e contra toda a opressão. Então, a opressão religiosa, a opressão política, a opressão do poder, né? A expressão de poder. Então, a gente pode colocar aqui, que a gente vai começar a ter manifestações de intolerância ao poder, de intolerância à opressão, certo? Então, seguindo aí a lógica desse sentido do início do terrorismo, a gente não vai ter guerras, então, a partir da Guerra Fria, ou pelo menos não tivemos até agora. O que a gente tem? A gente tem o terrorismo sendo diferente de um extermínio. Vai se ter grupos, vai se ter tensões geopolíticas, vai se ter tensões religiosas, vai se ter conflitos étnicos, mas não se tem a ideia de se fazer uma guerra, um extermínio, um genocídio, né? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um terrorismo que pretende uma violência qualitativa e pontual. É aquilo que a gente vai chamar, que a mídia chama, um atentado. Certo? É o fator surpresa, é a questão de atacar civis, mas num espaço, num lugar que foi pensado, que foi cirurgicamente pensado. E aí no filme, por isso que o filme aparece cenas do Superman sendo atacado, sendo criticado como um terrorista, pensado como alguém que está incitando a guerra, e o Batman investigando isso, e o Batman tentando combater isso, não é mesmo? Porque, afinal de contas, se ele é a pessoa que é a única pessoa que pode salvar Gotham e Metrópolis agora, né, desses ataques qualitativos. E aí no filme aparece, inclusive, uma cena do ataque a Washington também, né? Enfim, se você ainda não viu o filme, preste atenção e observe essas coisas também que a gente está falando aqui. Então, o terrorismo, ele possui uma lógica própria. Tá? O caso de 11 de setembro, né, nos Estados Unidos. Quem que se disse responsável, então, por aquele caso? Osama Bin Laden
Osama Bin Laden se disse responsável por essa tragédia, né? E ele vai dizer o quê? Que ele fez por incitação a jihad, incitação ao jihad, né? Disse que foi pela graça de Deus, mas disse também que foi para ser contra ao poder, ao império estadunidense, contra os Estados Unidos e contra os judeus. Então, nesse sentido, quando ele traz a questão que não é, que tem a questão religiosa e que tem uma questão política econômica, a gente pode aqui usar a frase do cientista político Norberto Bobbio, que nos diz: o terrorismo é sempre a quebra da ordem imposta pelo poder dominante. Então, para o Osama Bin Laden, ele estava usando esse terrorismo, esse recurso violento para atacar os Estados Unidos, pensando em quebrar a ordem, além, claro, das suas questões religiosas do jihad. Tudo bem, certo? Então, era isso sobre o terrorismo, e para a gente começar a encerrar nossa aula, o Batman, o humano herói, no filme, por conta de toda essa questão terrorista contra o Superman, por conta de toda a origem dele aparecendo, ele mesmo se dizendo que já foi criminoso um dia por não obedecer à lei, por ter a Batmarca. Ele marca os bandidos, né? Ele é o terror dos bandidos. Esse filme traz um Batman justiceiro novamente, que talvez filmes anteriores a gente não tenha visto mais. Traz um Batman justiceiro, um Batman que quer fazer justiça, um Batman que está muito com ódio dessa situação toda, né? Muito revoltado, muito brabo, né? É um Batman contraditório, porque tem notícias de Gotham que apoiam as atitudes dele com os bandidos e outras notícias que não apoiam, né? Então, mostram uma cidade dividida com esse herói, né? E, inclusive, dá uma palhinha do Superman tentando investigar essas notícias, mas daí o editor lá não deixa ele investigar e tal. Mas, enfim, nos mostra um Batman contraditório, nos mostra um Batman sem o nacionalismo americano. E isso não só nesse filme, mas o Batman não tem a característica nacionalista, né? Porque ele age por justiça, pela justiça, né? E não necessariamente pelos Estados Unidos, né? Ele quer proteger Gotham ou proteger, enfim, ele está ali protegendo aquilo que ele pretendeu proteger naquele momento, né? Às vezes até por questões pessoais, né? Não coletivas. Mas, enfim, nos traz um Batman muito forte, muito contraditório, sem o nacionalismo americano, que é bastante interessante, tá? Então, comentem aí com a gente o que vocês acharam do filme. Eu fico por aqui. E vou dar um tchau para vocês agora, rapidinho. Então, gente, espero que vocês tenham curtido essa aula e que essa aula esteja, assim, com conteúdos para que nos ajude a pensar no Enem, nessa história recente, nessa história muito, muito familiar, porque o Batman nos traz uma proximidade nesse herói, né? Nesse herói humano sem poderes sobrenaturais, né? Não se esquece de se inscrever no canal, de dar uma curtida, comenta com a gente o que você achou do filme e o que você está achando das nossas aulas de super-heróis. Tá ajudando? Comenta aí com a gente e dá aquele like. Tchau e até a próxima. Me salva.